Debaixo dos nossos pés existem inúmeros tesouros escondidos desde os tempos antigos. Em muitos casos, grandes obras de arte estão escondidas simplesmente sobre camadas de tinta ou sujeira. Em Crônica Vaticana, hoje veremos o que os arqueólogos descobriram recentemente em alguns dos locais mais sagrados de Roma. Eu sou Carl Glass, correspondente em Roma de Catholic News Service. E eu sou Cindy Wooden. Um arqueólogo romano disse certa vez que se você pudesse cortar Roma pela metade, ela pareceria com um bolo de 100 camadas. Cada nova camada de história está empilhada em cima da camada antiga. Embora essa perspectiva chame a atenção dos historiadores, ela pode fazer com que os engenheiros da cidade reclamem, porque qualquer tipo de renovação urbana, a colocação de cabos de fibra ótica, uma nova linha de metrô ou de um parque de estacionamento subterrâneo pode ficar parado durante meses quando se descobrem estradas ou até um pedaço de cerâmica antiga. Arqueólogos nesse verão estão realizando estudos sobre a mais antiga prisão de Roma, o cárcere Mamertino, lugar escuro, estrutura úmida, localizado perto do Fórum Romano. A tradição diz que os santos Pedro e Paulo foram presos ali, e os arqueólogos disseram ter encontrado evidências que ajudam a sustentar essa crença. Eles acharam a prova de que, por volta do século VII, o local era um lugar de veneração de São Pedro. Eles também descobriram e restauraram coloridos afrescos do século XI e XIV que representam São Pedro e Jesus. Eles removeram tijolos e pisos de madeira na prisão e descobriram que esse local sagrado tinha sido usado no período pré-cristão da Roma pagã. Esse local era considerado sagrado já no V século a.C. Havia uma nascente subterrânea que brotou neste ponto. Os antigos romanos faziam oferendas especiais para a ninfa da água aqui, talvez na esperança de que a sua vida, seguindo o fluxo da água, jamais seque. Em um determinado momento da história, o local se tornou uma prisão de segurança máxima e que serviu até o fim do século IV d.C. Inimigos do Império Romano, principalmente adversários políticos, eram lançados na cova com água. O arqueólogo-chefe do atual projeto afirmou que os romanos acreditavam que os prisioneiros seriam levados ou simplesmente desapareceriam no submundo, um destino pior que a morte. Mas, segundo a tradição, os romanos adotaram uma atitude mais direta com São Pedro, crucificando-o de cabeça para baixo e enterrando-o na colina onde a Basílica de São Pedro foi construída mais tarde. Where St. Peter's Basilica was later built. Some other treasures uncovered this year were the oldest. Alguns outros tesouros descobertos nesse ano foram as mais antigas pinturas existentes dos santos Pedro, Paulo, João e André. Utilizando lasers, os arqueólogos retiraram uma grossa crosta de carbonato de cálcio para revelar os antigos afrescos nas catacumbas romanas de Santa Tecla. Especialistas disseram que as imagens do século IV mostram que a devoção pelos apóstolos começou muito mais cedo do que a maioria dos historiadores da igreja acreditam. Mas às vezes um tesouro oculto não é tudo o que é promocionado para ser. O Jornal do Vaticano, há algumas semanas, sugeriu que uma pintura que se encontra em uma igreja dos jesuítas em Roma foi feita pelo mestre renascentista Caravaggio. Mas o chefe dos museus do Vaticano desmentiu a afirmação e disse que o julgamento das pessoas artísticas está sendo prejudicado por um grave caso de febre de Caravaggio. Eu sou Carl Glass. Eu sou Cindy Wooden, Catholic News Service.